E aí, pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso com elas. Abre a câmera, Gustavo. Agora abre. Ah, meu Deus, essa equipe técnica. E estamos aqui preto e branco, vocês viram? Viu? Sim. Viu? Preto e Negresco. branco. Significa muita coisa. Significa, diz muito sobre nós. É. Nós estamos eu e a Lari do mesmo lado. É. Vocês estão em luto, eu voltei de férias e vocês estão Você trabalhando tá na paz e a gente tá o quê? Na guerra. na guerra. E hoje, aliás, assuntão, Só pra variar. pra variar, porque... mas o assunto é bom mesmo, tá? Os outros não tenho tanta Não, certeza. é sempre assunto bom. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que eu determinei como nome do nosso Inventou tema. Tu deu um nome? Eu dei o nome. Nem Se sabia. chama Síndrome do Fantástico. Nossa, gente, eu peguei, fui totalmente pega de surpresa. É fantástico. Exato. Vocês vão entender Lari. por quê. Eu acho que eu peguei já. Já pegou. Sim, é porque é o... Tá, enfim. Exatamente. Não vamos entregar que o- é o quê? Hoje nós vamos falar... Pode vender um curso sobre isso. Estou aqui vendendo Nós vamos falar hoje sobre algo que muitas pessoas se identificam. E eu falo isso com propriedade, porque postei um texto recentemente nas minhas redes sociais. Bastante gente se identificou, agradeceu o post, né? Até a Cal veio falar comigo também, pela circunstância agora que recente também voltou de férias. E acaba tendo brincadeiras, né? Não existe essa síndrome, né? Mas essa mini crise que é um pouco sobre como eu vou inserir novamente na rotina da minha vida. Como que eu vou fazer isso? E geralmente vem, né? Procede, por quê? Porque a gente saiu dessa rotina, a gente saiu dessa correria, do ritmo da vida, e vai e busca, e pega, e leva, e reunião, e produz, e de repente você tem um descanso, que pode ser as férias, que pode ser um dia de folga, que pode ser o domingo à noite, por isso fantástico, né? Quando você começa assim... Nossa, não era por isso, né? Não? Não era assim que eu tinha interpretado. Eu interpretei dessa forma, que nem ela O interpretou. fantástico do programa Claro, mesmo. programa programa. fantástico, Porque exato. começa o Fantástico, Que é tu já domingo, começa né? assim, ó. Ai, amanhã eu vou ter que levantar cedo. Ai, Já não. tem que dormir começa a entrar cedo. Mas num- eu posso trazer um acréscimo aqui nessa síndrome, já que a gente vai Traz. patentear ela. Claro, claro. a gente... Colocar no CID, no DSM, vai virar uma Sim. síndrome oficialmente. Que às vezes a gente não sabe lidar com a rotina, com o dia a dia, com o... Letícia, você já tá me olhando com cara de julgamento só porque eu tive Não, uma porque outra eu tô tentando interpretação. pensar por onde que ela Também veio, não né? sei que volta ela fez, Não, mas vamos calma, lá. que é assim, ó, não sei se eu vou fazer entendida. Mas que tudo tem que ser fantástico, tem que ser um dia incrível e eu tenho que fazer um grande trabalho, uma grande produção. E às vezes a gente precisa aprender a viver com a rotina em dias normais, dias comuns e cansativos. Entendi, boa, Fala boa. aí, foi Foi boa, subjetiva minha. mas a minha Foi boa, um mas pouco a da melhor. Larissa mais foi melhor. sentido. Que o domingo, o fantástico é esse horário, né? Sim. Fim do dia, já começa a pensar, meu Deus, amanhã é Antigamente tinha o Sai segunda-feira. Debaixo, lembra do Sai Debaixo? Nossa, mas bem antigamente, né, Letícia? Faz Já um tempo. denunciando a A idade. Bia aqui, que tá ouvindo isso, tem Não sabe 20 nem o que é aninhos, nem Sai sabe. A minha Debaixo. avó começava o Sai Debaixo, eu falava, vamos todo mundo aí, porque era um sinal de que tava na hora, Tava na hora entendeu? de dormir. Na minha casa era fantástico mesmo. Daí começava ali, a gente até assistia um pouquinho, mas assim, tinha que já ver o uniforme. Não, tinha... e tem gente que fica mal Mal. mesmo. Mal. A Jéssica, Eu ia né, que comentar trabalha com a isso. gente, auxiliar pastoral aqui na Onda, ela fala disso. Ela fala, gente, eu não sei lidar com o domingo à noite. É muito difícil pra mim, porque parece que vem aquela nuvem assim de que vai Isso. começar a segunda. E isso, a primeira vez, não é muito normal eu senti isso. Até pensei, meu, será que eu tô com algum problema, né? E a gente acaba, às vezes, até pode ser um sinal, mas a gente, às vezes, problematiza muita coisa, né? Então, eu não acho, assim, conhecendo até a minha rotina. É uma rotina pesada, né? Eu tava falando hoje que... Estão querendo marcar uma reunião comigo. Falei, gente, eu posso começar a reunião hoje 9h30. É o horário que tem. Então, assim, é uma rotina, não é, né, enfim, leve. Mas também não me sinto sobrecarregada, meu Deus do céu. Preciso parar, não aguento mais e tem que continuar. Não, mas é um sentimento. Então, a primeira vez que eu senti isso foi esse ano. Eu acho que tem a ver com o que eu ia enfrentar esse ano. Eu já sabia que era muita coisa nova. Então, os meninos começaram uma atividade nova e, assim, não é... Enfim, eles estão
competindo, e eu sabia que isso ia ser difícil pra mim. Eles mudaram de horário, né? Então, antes estudavam à tarde, porque nós trabalhamos tarde e noite, então de manhã era em casa, era tranquilo. Agora não. Todos os dias a gente tinha que acordar 5h45, 6 horas da manhã. Então, assim, eu sabia que isso ia ser diferente pra mim. Eu tenho problema, eu preciso dormir, senão eu fico muito mal. E eu pensava, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta, todo dia 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu não posso faltar às crianças. Até porque, talvez quem tá olhando isso fala, meu Deus, mas a gente acorda esse horário sempre, mas a gente sai muito tarde do trabalho, Sim, né? o nosso horário de trabalho é tarde e à noite. Então, às E vezes, aí, meia-noite, Eu chego em 1h. casa 11 horas, meia-noite. Isso. Todo... Então, acaba que a nossa rotina de manhã é o horário que a gente tem pra dormir. Então, eu pensava, meu Deus, eu não vou... Então, é uma série... E eu sabia que eu ia lançar esse ano, né? Eu tava querendo lançar algo pra esposa de pastores, começamos a mentoria. Então, assim, a minha vida ia mudar muito a rotina. Então, quando começou o fim das férias, a gente tava lá nos Estados Unidos, começou o fim das férias, teve um dia que eu tive meu Deus do céu, comecei a ficar ruim, parecia que o dia tava ruim, eu indo pro parque com as crianças e eu parecia que eu tava... Funções que tu assumiu também, que não eram da tua área e você teve que abraçar, né? Isso. Então, assim, muita coisa nova, eu comecei a gerar isso. E aí eu tive uma crise de choro antes de dormir lá, quando eu tava lá. E eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, nem eu sei explicar, eu só não quero voltar, eu não quero. E não tinha a ver com a minha cidade, não tinha a ver com o meu trabalho, mas com aquela coisa. Então... E aí, tive ontem, mas também muito leve, mas eu me peguei no banho, assim, pensando, meu Deus, amanhã... Por quê? Porque terça-feira é a nossa folga, a gente tá gravando na quarta, né? Então, aí eu resolvi postar, enfim. E aí surgiu esse assunto, porque eu percebi que é muito comum para muitas pessoas, mas também diferente para outras, que a gente vai... Nos bastidores, a gente já viu que tem aqui time dividido. Cal... Já passou por isso? Sim, até eu li o teu texto, né, e falei pro Geise, eu falei, meu Deus, é exatamente o que eu sinto. Eu sinto sempre na nossa terça, que é o nosso dia de folga, e agora eu tive um tempo de férias, né, a gente tirou uns 20 dias aí de férias, que foi bem gostoso, assim, apesar de que a Annalisa aprendeu a andar bem nesse tempo, né, falei pra vocês, então, assim, fisicamente, ninguém descansou tanto. Não só de dia, porque daí ela, vocês sabem como é, né, não para, não dá pra piscar, e aí dá esses saltos, assim, né, esses saltos de desenvolvimento, quando o bebê aprende habilidades novas, Fica mais agitado. Ela quer acordar de madrugada pra andar e pra falar as novas palavras que ela aprendeu. Então, ela já acorda, tipo assim, au, mamãe, papai, né? Então, acabo que... Nossa, teve uma madrugada ali que ela acordou 20 vezes, assim. Então, fisicamente não deu tanto, mas a mente foi tão gostoso, sabe? Sair da rotina, Desligou. não ter esse peso de horário pra cumprir, sabe? E aí também tive esse sentimento na hora de voltar, assim, ao mesmo tempo que eu queria, porque a gente sentiu saudade, né, das pessoas, principalmente porque a gente viajou, a gente gosta muito de estar com as pessoas com quem a gente trabalha e as pessoas que a gente cuida, mas eu e o Geise tivemos exatamente essa conversa, assim, de, vamos lá, vai voltar, e é loucura, e a gente sabe que é loucura, né? E então, assim, eu tenho esse sentimento. E até fui olhar os comentários da tua foto lá que tu postou sobre isso. Muita gente tem esse sentimento. Eu achei que era uma coisa muito exclusiva. Várias pessoas falam, mas meu Deus, eu achei que isso era só eu, que era bem doida. Não, e muita gente sente isso mesmo, né? Acho que tem a ver com uma porção de coisas. A Lê tava falando aqui nos bastidores que não sente isso. Talvez eu tenha sentido. É que a Letícia ama o trabalho e não gosta de descansar. Não sei o que é, mas assim, provavelmente eu tenha sentido, é que eu não tô lembrando agora de uma situação específica. Não é uma coisa que é normal eu sentir. Agora, o que eu sinto é quando eu tenho que parar. Terça-feira, por exemplo, é um dia bem ruim, chego a passar mal, ficar sem ar às vezes. Mas olha, isso aí a gente tem que trabalhar. O que isso diz sobre você? É porque eu não gosto de parar? Será? O que o parar te traz? Eu não sei. Agora, terça-feira, eu falei pra Daniel, meu Deus, a gente saiu, foi no centro, sabe, alguma coisa lá. E eu todo tempo assim, angustiada. Eu falei, gente, eu preciso me concentrar, assim, pensar uma forma de não ficar angustiada. E aí, sábado, se eu não trabalhar, sábado a gente trabalha também, né? Mas assim, normalmente eu tenho coisa de manhã, às vezes de tarde eu não tenho. E aí, quando eu não tenho de tarde, meu Deus, eu passo toda a tarde paranoica com aquilo, assim, bem difícil. Aí tem vezes que eu consigo, assim, que agora eu tô buscando uns mecanismos, assim, para tentar me desconectar. Tô ouvindo música clássica, umas coisas bem aleatórias. Porque aí o que acontece? Outra coisa, né, por exemplo, louvor na minha casa é trabalho.
Olha que Ah, tem mais isso, que a gente coisa descobriu isso lá em casa. louca. A gente começou a se perceber como o Daniel é o trabalho que ele tá sempre ouvindo, tirando. Então, tem um Daí significado. vocês ouvem o quê? Funk? Vaneirão? Daí a gente começou a perceber que quando a gente botava louvor, assim, pra alguma coisa, a gente começava a fazer um comentário, né? Porque essa música é tal coisa, porque daí isso aqui entrava numa... Gente. Coisas que a gente descobre. E aí eu comecei a perceber que se eu ouvisse coisas que não tem a ver com louvor, ou músicas que não canta na igreja, por exemplo, Sobrou uma música palavra clássica. antiga, ou música clássica, coisa bem aleatória, eu percebi que daí eu desconectava. Daí a gente pensava em outra coisa. A gente descobriu isso faz umas 3 semanas, eu acho. Nossa, que interessante. É. Mas São sabe gatilhos, que eu né? entendo você, porque eu já tive isso, sabe? De não conseguir parar e ficar angustiada. Eu até lembro, não sei se a Lari vai lembrar, passei por um tempo assim que eu não tinha o dia de folga, não porque eu não tinha direito, mas porque eu não me organizava pra tirar um dia pra Uhum. descansar, né? E aí eu lembro que até falei com a Lari na época, e ela falou: "Não, você tem que tirar". Na época era terça também. Larga tudo, deixa o resto explodir e vai, sei lá, descansar. E eu era solteira. Então eu ficava sozinha mesmo, porque todo mundo trabalha na terça-feira, né? Eu não sabia o que eu fazia. Eu lembro do primeiro dia que eu tirei assim de folga na terça, que eu fiquei sentada. Eu lembro da imagem, eu sentada no sofá. O que eu vou fazer? O que eu gosto? O que vai me. Eu só sei trabalhar. Né? E eu lembro daquela angústia, mandei mensagem, não sei se tu vai lembrar disso. Não. Amiga, eu tô aqui parada, dela, sei lá, ver um filme. Eu nunca tinha visto uma série no Netflix, porque eu não procurava coisas que me davam, assim, prazer no sentido de descanso, lazer e tal. Mas aí aprendi, daí agora quero ficar só descansando. Agora eu tô bem aprendida. Não, mas isso é uma coisa que eu tenho sempre, assim. Eu sempre tive, assim, não é uma coisa... Mas isso, enfim, só abre parênteses, fecha parênteses, né? Tô com um curso aí sobre... Um curso... Cristão emocionalmente saudável. Depois, se a Lari me der um espaço, eu divulgo Pode, aqui. mas fala agora. É que a gente ainda vai lançar, mas já gravei. E um dos módulos é sobre esgotamento e exaustão, né? E uma das aulas a gente fala sobre por que a gente tem dificuldade de parar. Porque isso diz muito sobre nós, né? A gente vive numa sociedade do cansaço, que é exigido de nós alta performance, super produtividade, enfim, multitarefas. E o não parar diz muito sobre nós, porque às vezes é quando a gente para que a gente entra em contato com as nossas vozes internas e descobre monstros dentro de nós. A gente descobre que às vezes a nossa identidade estava muito arraigado assim ao nosso desempenho. Enfim, uma série de coisas. Às vezes até uma maneira de lidar com a ansiedade, né? Continuar trabalhando, porque daí quando eu paro, eu sinto a ansiedade de fato. Antes disso, eu tô disfarçando, eu tô distraindo, né? Eu acho que eu já até comentei aqui, não sei se eu comentei aqui, mas é que assim, eu acho que tem muito a ver também com a forma como eu fui criada, assim, né? O meu pai é assim. O meu pai, ele não para, ele nunca para. Se ele tiver que parar, ele tem uma chácara, se ele tá parando, ele vai, vamos pra chácara todo mundo. Aí todo mundo fica lá conversando, ele tá cortando grama. Ele não para, ele não senta. Tanto assim que ele começou a tirar férias há muito pouco tempo, sei lá, uns 4 anos, assim, que a minha mãe começa a forçar, e ele vem. Aí ele passa, assim, um bom período das férias bem insuportável, assim, aí ele fica 3 dias bem, depois ele já começa a ficar ruim de novo, então ele não consegue descansar. Mas, assim, daí acaba que a gente é criado dessa forma, acaba sendo meio Acelerado. parecido, né, meio acelerado. Mas eu tenho dificuldade, assim, pra parar bem, bem ruim. Uma coisa que eu tava pensando assim, tudo tem que ser muito bem pontuado, né? Aqui eu quero fazer alguns. Primeiro, a gente tem que discernir se olhando para nossa vida, olhando para nossa rotina, essa reação, ela é porque de fato existe algo errado. Então, é uma ansiedade que daqui a pouco vai virar um burnout, daqui a pouco vai virar outras coisas. Então, tem que ser ajustado a sua rotina, o que você tem feito e assim por diante. Ou, se não, é um sentimento, enfim, algo a ser até investigado, pensado, que, por exemplo, é o que eu vejo no meu caso, né? Eu não tenho problema Não te paralisa, né? e não tem problema. Eu olho pra minha rotina, porque eu analisei, eu pensei, será que eu tô exagerando? Será que eu tô extrapolando? Será que vai... Porque eu tenho os meus limites emocionais por já ter um histórico, né? Então, eu cuido. E eu olhei e falei, não, né? Faz as contas. Eu acho que tá tudo dentro de... Eu faço meu dia de folga, eu
se eu precisar parar, eu dormir, eu consigo. Então, assim, não vi problema nisso, né? Mas eu acho que fica um alerta. Você precisa discernir. Isso realmente tem um problema que precisa ser ajustado e resolvido Esses ou não? aí compram o meu curso. Aí compra o Os curso da outros Cal. vê o Pod Nosso, que é mais, né? É. E tem um outro ponto que eu fiquei pensando aqui, é que muitos, e eu acho que isso é um pouco da característica das pessoas que a gente tem visto, dessa geração, da nossa geração, sei lá, eu não sei nem explicar exatamente isso. Mas eu percebo que existe até uma fragilidade um pouco cristalzinho demais, que encara, por exemplo, o trabalho, a rotina, horário para cumprir, como sendo algo que eu preciso ajustar, porque não pode ser assim, porque está errado. Eu acho que é uma Trabalhar. geração que não sabe lidar com desprazer, né? Porque assim, quase E também todo tem que ter mundo, cuidado. a gente, ainda que a gente trabalhe com coisas que a gente ama, por exemplo, a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? A gente tá aqui por um chamado, mas a gente também tem muito prazer naquilo que a gente faz, né? Agora tem muitas pessoas que trabalham em coisas que não gostariam e que, enfim, né, não escolheram, foi a vida mesmo que conduziu. E aí a pessoa precisa lidar com aquele desprazer contínuo, entendeu? De não fazer uma coisa que gosta e tal. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com desprazer. Então elas ficam o tempo inteiro, sei lá, achando tudo ruim, até Tentando sair. até uma dificuldade para trabalho mesmo, né? A pessoa quer tanto sentir prazer que ela não consegue nem trabalhar. A gente vê pessoas que têm dificuldade de trabalho mesmo, né? Que não param em emprego nenhum, toda hora trocam, porque toda hora tem um problema, todo lugar é ruim, todo lugar exige demais, todos os patrões são ruins. Eu tava comentando uma pessoa próxima, eu falei, né, que essa pessoa tem esse problema. Eu falei, gente, a pessoa nunca consegue tirar férias porque ela não fica um ano no trabalho. Uhum. Que todos os empregadores são ruins, todo mundo é ruim, ninguém presta. Eu falei, gente, mas o mundo inteiro é contra essa pessoa. Não é, porque a pessoa não consegue lidar com desprazer. A gente... Eu acho que eu até comentei já num episódio aqui que eu vejo isso muito nos adolescentes e nos jovens, assim, que a gente cuida, né? Uma fragilidade, acho que essa é a palavra mesmo. E uma expectativa errada da vida, né? De que, eu vou me encontrar já muito novo numa profissão que eu vou ser realizado. Não, às vezes eu vou passar por vários estágios, vou trabalhar com coisa que eu não gosto, tal. E a gente precisa aprender a lidar com uma vida que não é fantástica, e pegando o termo, né, que eu ia tentar falar antes, né? Uma vida comum mesmo, assim, de fazer o que eu não gosto, que precisa ser feito, né? E não sempre ser um dia extraordinário e encontrar prazer em tudo, tal. E tem que tomar cuidado mesmo, assim. Eu trabalho aqui numa área, na Onda, com uma equipe de comunicação que eu tenho que contratar de vez em quando. E assim, eu fico pensando como grandes empresas que trabalham, meu é 10 pessoas, né? Mas que tem um fluxo enorme de funcionário, eu fico pensando, não sei como que sobrevive. Porque é muito difícil. É muito difícil você encontrar. E não é nem competência que é o maior problema. São pessoas que estão se formando e tal. Mas são pessoas que chegam ali Resiliência, e será? assim, não posso, não consigo, é muito pra mim. E aí, bom, eu já tive casos aqui de fazer entrevista, legal, foi muito legal. Eu mostrei toda a proposta de horário, de tudo e tudo mais. Foi pro RH, fechou salário, tudo certo. Começou, foi inserido na equipe, né? Começou a trabalhar, foi. Deu uns 4 meses. Um dia apareceu o crachá na mesa e nunca mais vi a pessoa. Eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, gente, alguém sabe do paradeiro? Amiga, eu acho que era bom falar com ele, porque foi embora. Mas foi embora? Tipo, eu sou a chefe aqui, não vai falar. Então, assim, e realmente, ela falou, não, porque eu não me enquadrei. Então, você fica pensando assim, obrigada a ficar? Não, mas é de uma imaturidade, de uma fragilidade, eu nem perguntei também qual que era o problema, porque assim, eu fiquei tão abismada com aquela situação, tão infantilidade, assim, e é bom ou mal, entendeu? Você não espera. Enfim, então, isso assim, é um caso, mas eu tenho vários casos assim que... Então, assim, precisa ser... e aí, é o que eu sempre falo, ou talvez precisa ser ajustado, e aí a pessoa tem uma doença, tem algo que precisa ser resolvido, que às vezes até traumas, enfim,
ok. Mas eu percebo que existe esses casos, mas existe a grande maioria que não suporta o trabalho. O peso do trabalho, trabalhar mesmo e vir e fazer e cumprir horário. E aí, por que eu tô pincelando isso, né? Porque a gente tá falando sobre a ansiedade da rotina. Então, a gente tem que discernir. Isso, eu tenho um problema na minha rotina e que eu preciso sair, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar pra mim. Ou será que eu também não tô enxergando coisas ou tô criando uma situação dentro da minha cabeça como se todas as outras pessoas vivessem muito diferente, Sim. vivessem muito melhor, vivessem... É que também é vendido também, né? Eu ia Muito falar isso, né? disso. Você sabe que, assim, ó, o Foucault, ele fala sobre a sociedade que é a geração passada, né? A sociedade da disciplina, da obediência. Os nossos pais viviam muito isso. Então, assim, era ordem, obediência, disciplina, submissão. Esses eram os valores da sociedade, depende aí da nossa idade, né? Ou nossos pais, ou alguns até os avós, né? Essa era a maneira como a sociedade se movimentava, né? Ordem, submissão, autoridade, professor é autoridade e o bom aluno é aquele que é obediente. Enfim, essa era a lógica da sociedade, era o que era bom, né? Depois, que é a geração que a gente está vivendo, é a sociedade da auto-performance. Eu sou meu próprio chefe, eu desenvolvo as minhas habilidades, eu faço muitas coisas e produzo muito bem e alta produtividade. Hoje a gente vê os cursos são sobre isso, né? Gerenciamento de tempo, de, enfim, A autonomia, né? autonomia. E isso tem um lado interessante, que a gente parece que sai de uma rigidez de onde eu só obedeço e começo a criar, empreender, desenvolver. Mas o que as pessoas gostam tanto nessa vida onde a gente não precisa se submeter, por exemplo, a um chefe, mas eu posso empreender? A liberdade. A liberdade de deixar o crachá e dizer, hoje não quero mais, hoje vou dormir, hoje não vou trabalhar com isso. E como seria interessante se a gente encontrasse o equilíbrio dessas duas sociedades, né? Então, a vida não é só essa maneira de trabalhar e de viver dentro de uma caixinha. Eu posso criar, empreender, me desenvolver e tudo mais, mas... Que valores preciosos são esses da disciplina, de entender as autoridades, de enfim, entender a chefia, né? Nossa, eu aprendi tanto isso no Bolshoi, assim, foi uma escola para mim de vida, porque lá tínhamos autoridades, os professores eram autoridades mesmo, tanto que no corredor a gente passava por eles, a gente precisava fazer uma reverência, precisava tratá-los com a devida autoridade. Chegar atrasado numa aula era não participar da aula, tá? A gente chegava atrasada, sentava no banco e passava a aula inteira assistindo, e isso nos prejudicava, porque daí quem não participava da aula não dançava nas coreografias, não estava no elenco para viajar. Então, assim, era muito... rígido nesse sentido. E como isso me ensinou? Eu não gostaria de viver sempre nesse padrão, né? Porque também tem os seus malefícios, mas como isso me ensinou esses valores da responsabilidade, do tem que fazer porque tem que fazer, da diligência, né? Então, essa geração, ela tá muito assim, entende? É o que eu sinto tá em primeiro lugar, né? Então, se eu não tô me adaptando a esse trabalho, se eu não tô me sentindo valorizado, eu saio. Mas a vida não é dessa maneira. Né? E a pessoa se torna escravo da liberdade, porque ele passa a representar, essa liberdade passa a representar sempre fazer a sua vontade. E quando a gente é escravo da nossa vontade, porque a pessoa que, por exemplo, não quer trabalhar para ficar em casa, ela tá escrava do desejo dela de ficar em casa, entendeu? Ela acaba sempre se tornando escravo de algo. Então, a gente também tem que pensar de que forma isso tá impactando na minha vida, porque isso pode estar parecendo que eu tô vivendo em prazer e, na verdade, a gente vai vendo prazer, e no final dá um desprazer, porque a pessoa não consegue viver sempre em prazer, né? E não constrói também. Você vê uma pessoa... Não enfim, sai do lugar. Não sai do lugar. Daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá lá, daí tá lá. E daqui a pouco chega, sei lá, a altura da vida, olha pra trás e fala, o mundo é mau. As pessoas não me deram oportunidade. Daí vira todo mundo que não... Mas eu só citei isso, né? Esse perigo, porque esse é um assunto que a gente às vezes poderia... a ideia aqui não é absorver todo mundo, né? Porque não é todo mundo que vai sentir isso e tem um problema. Então, a gente tem que cuidar com isso. De fato, existe uma fragilidade
bem excessiva, assim, a gente percebe, às vezes até na igreja, assim, né? Antigamente, meu Deus, era vários cultos que eu ia no domingo de manhã na escola bíblica, domingo à noite, culto da família, que ia todo mundo, tinha que estar no culto de jovens, tinha que servir, enfim. Eu acho isso saudável? Eu poderia ponderar, mas hoje, assim, falar pro membro, né? Olha, você precisa participar de pelo menos um culto por semana, né? Se relacionar em um grupo pequeno, é muita coisa. Não gosto, não quero me comprometer. Então, você percebe que em várias áreas, não é só no trabalho, né? Em várias áreas. Então, de fato, precisa ser discernido aí os poréns, né? Você tem uma rotina que precisa ajustar, você está, talvez, se deixando levar por um sentimento da geral de que trabalhar é um problema, então, estou ansiosa, não quero voltar. Então, são várias coisas que precisam ser discernidas aí nesse sentimento, né, para quem se identifica. Não, e às vezes a pessoa aí, pensando numa pessoa que não tem esse problema, ela tá frustrada com aquilo que ela tá fazendo também. Eu acho que a gente também tem que ter a coragem, às vezes, de mudar, né? Às vezes tu tá num emprego e aquilo ali... por que tu sente ansioso, né? Não é porque eu não gosto de trabalhar, é porque eu não tô feliz no que eu tô trabalhando. Então, assim, de repente, se desafiar a procurar um outro lugar, sei lá, ver uma outra coisa. A pessoa tá insatisfeita mesmo com o que ela tá vivendo e ela pode ver uma outra coisa, talvez, né? Se ela se propor, crescer. Às vezes a pessoa tá numa profissão, né? Eu vejo, por exemplo, até dando um exemplo da minha mãe, né? A minha mãe é farmacêutica bioquímica por formação. E aí ela começou a aquilo não representava mais o que ela estava vivendo, né? E aí ela com 40 e poucos anos, acho 40, 45, entrou para uma outra faculdade. Fez uma faculdade, sabe? Terminou o curso, tinha também essa possibilidade na época, né? Fez pós, fez várias... se especializou numa outra área que não tinha absolutamente nada que ver com a área de formação dela. Mas porque ela já não estava mais feliz naquilo que ela estava fazendo. Eu acho que as pessoas também têm que ter essa coragem em alguns momentos. De recalcular a rota. De resolver o problema. De resolver, ir atrás. Poxa, o que está acontecendo? Então, será que eu tenho que pensar uma outra? Se arriscar, né? E não criar falsas expectativas de que sempre a gente vai estar motivado para fazer as coisas, né? Isso, então, esse é o ponto. Nem tudo é um sinal de que tem alguma coisa errada. Nem sempre eu vou começar animado a semana, né? Porque acho que se vende muito isso. Às vezes eu fico depressiva quando eu abro, sei lá, o Instagram cedo da manhã e a pessoa já... Tipo assim, eu tô ali toda descabelada, de pijama, acordando com as remelas na cara e a pessoa já tomou café com água com limão e ovo com não sei o que, e já fez devocional e já malhou e já voltou e já tá, sabe assim, tipo, a gente se compara também, né? E acha que a gente tem que estar sempre assim, motivado. E a vida não é assim, né? A vida é seguir, fazer o que tem que ser feito. Quando eu tô feliz e tô motivado, que bom. Não é sempre que eu vou estar. Olhando, né, para quais são vamos dizer assim, que a gente já deu o nome de uma síndrome e agora a gente vai dar o diagnóstico da doença, tá? A gente tá assim agora. A gente tá muito ousada. Depois a gente vai vender o remédio. E depois a gente vai vender um curso no final. Brincadeira, gente. Mas, por exemplo, alguns sentimentos, né? O medo de não dar conta daquilo que a gente se propôs. Então, por exemplo, eu sou rainha de começar coisas. Então, assim, ideias não me faltam. E eu, assim, tive uma ideia. Eu fiz um grupo, botei as pessoas que vão me ajudar a liderar e já tô com o cronograma pronto e só vamos começar. Então, é bem assim, já faz uns 30 e... Quantos anos que tu faz agora? Dia 7? 33. 33 anos. Então, isso faz parte da minha característica, assim, da minha personalidade. Eu amo começar uma coisa nova e tal. Eu tenho um problema de manter, mas começar é comigo mesmo. E aí, às vezes eu me percebo com o começo de várias coisas, assim. Vários projetos iniciando, e eu penso, meu Deus, agora eu me propus a isso, me comprometi com isso, e aí tô na minha terça-feira pensando, ai, que gostoso poder ficar descansado. E aí eu penso, amanhã já tem reunião, amanhã já tem um monte de coisa, meu Deus. Daí só que já junta com a rotina normal da vida, é filho, é marido, é casa, as coisas da igreja, o projeto novo, enfim. Então, esse medo de se comprometer, medo daquilo que você se comprometeu, né? Daquilo que você se propôs a fazer. O medo de começar a encarar. Outra coisa, que aí também até tem que cuidar, porque isso também é um sintoma de uma doença que
algumas pessoas perto da gente têm, né? Que é medo de estar com pessoas. Porque aquilo mostra, ou aquilo te sinaliza que são pessoas que vão falar contigo, que vai te dar demandas, que vão te exigir, que vão te sugar. Então, estar no meio das pessoas é uma coisa muito, muito ruim, né? Então, também é um dos sintomas, né, de quem se identifica com isso, né? Por exemplo, também, quando você não vê o fim de um compromisso. Então, eu comecei algo muito legal, só que isso vai durar 3 anos. Também já gera, meu Deus, eu não quero ficar. E eu acho que isso tem a ver com a personalidade. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de... que vai parecer bem ruim o que eu vou falar. Mas é que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de marcar horário pra nada. Porque só pelo fato de marcar horário já me dá uma ansiedade. Porque eu já acho que eu não vou conseguir cumprir. E só por ter marcado já não quero ir. Só que, óbvio, que a vida não é feita assim. Então, o que a gente faz? Marca o horário, está na reunião, está no horário, né? Trabalha todos os dias, enfim, porque a vida não é como eu gostaria. Então, a minha personalidade também me acaba gerando isso, né? Eu não sei se a personalidade eu diria que é o meu tipo do enneagrama. Mas que tem muito essa característica, né? Quem conhece o enneagrama talvez vai se identificar. 7, né? O tipo 7. Então tem muita característica. Eu vou começar e tal, mas não continua, não gosta de nada que prende. Então, são. Olha, eu sou assim exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Então, assim, pensar que eu tenho que criar, desenvolver do zero, isso me gera angústia, mas ter um horário marcado, executar, fazer a manutenção disso, essa regularidade, eu amo. Eu tenho pavor. Eu amo. Então, por exemplo, assim, criar um grupo e desenvolver e tá. Acho que a Lê também é assim como você, né? Já falou disso aqui em algum momento. Isso me dá frio na barriga e, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Mas, assim, me dá um negócio, uma tarefa. Por exemplo, eu tenho que pegar essas 5 meninas aqui e transformar elas em grandes líderes. Isso vai durar um processo de 4 anos. Toda semana tu vai se encontrar com elas. E regularmente tu vai ensinar e tá. Nossa, isso eu amo. Isso me deixa feliz, realizada e segura. Agora, o que gera angústia, insegurança e ansiedade é bem o que pra ti é uhul. É perfil. É perfil mesmo. Que... A Letícia é mais parecida com você, eu sou mais acho. parecida com a Lari. Eu gosto de inventar. Mas, gente, rotina não dá pra fugir. Não dá Então, pra assim, fugir. isso é uma das coisas que, assim, a gente tá abordando aqui. A gente não tem muitas respostas, né? É só compartilhar sentimento mesmo, gente. É isso aí. E sabe que a rotina, ela é um dos fatores que são sugeridos, né, pelos médicos, pelos psicólogos, para o tratamento dos transtornos de ansiedade, porque ela gera previsibilidade, né? Para alguns é um tédio, mas para outros é justamente o que faz com que você consiga, vamos dizer assim, amenizar os níveis de ansiedade mesmo, né? Porque a organização, a rotina, eu saber o que eu vou fazer depois, isso gera uma calmaria, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes até na sessão de terapia mesmo, o psicólogo organiza com o paciente a rotina, a agenda, porque às vezes você não saber o que te espera aumenta a tua ansiedade, né? Então, assim... Engraçado. Tudo que é previsível, até pessoas previsíveis eu fico assim, ó. Sabe assim, que tu já sabe como ela vai chegar e falar. Eu já fico tipo, ai, meu Deus do céu. Eu, então. Eu sou bem previsível. Não. É que enfim, tem pessoas que são Tu bem gosta da previsíveis. novidade, da criatividade, mudança. Tem gente que sofre com esse estado de... Não é que eu sofro, tá? Eu gosto também. Muito, muito, muito tempo também já me cansa. Eu lido bem até com dá um renovo, assim. Mas não é uma coisa, assim, que eu... É muito de cada pessoa mesmo. Né? Mas a rotina, como você estava falando, né? Ela é importante. É óbvio que ela é importante. E aí, fazer as coisas no mesmo horário, essas coisas também são importantes. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando a gente recebe o neném em casa, né? Voltou para casa do hospital, o bebezinho recém-nascido. A primeira coisa que a gente faz é tentar estabelecer uma rotina. Isso é bem normal, né? Então, você não vai... É perigoso deixar a vida levar, porque... Enfim, chegou agora, o bebê precisa... a gente precisa criar o momento que vai apagar a luz, que vai daí dar o banho, que vai sei o quê, daí vai silenciar a casa, e aí vai mamar. A gente faz isso meio repetido, que é pro bebê entender que agora tem que dormir.
porque a gente quer dormir, então a gente já tem um medo de ele deixar a vida levar e o bebê não dormir. Então a gente acaba, poxa, vamos se organizar para ir mantendo uma rotina. Então, quando chega, tipo, agora tá com uma rotina bem legal em casa. Então, assim, a gente percebe que a rotina, ela faz parte da gente desde pequenininho, né? Então, assim, a escola, todos os dias. Enfim, então tem várias coisas que nos levam a isso, né? Então, o problema de hoje, que eu percebo, e até falando sobre equipes e tudo mais, é isso. É um medo de enfrentar o trabalho, de enfrentar o não veio, não recebe, sabe? Um medo de enfrentar. Eu acho também que pode gerar isso pessoas que são muito rígidas, assim, sabe? Que não conseguem lidar com situações de... Flexibilidade? Do inusitado, das situações que acontecem, dos problemas. Existem pessoas que são mais rígidas, assim, na sua estrutura. Então, o que acontece? Quando tu tá no trabalho, tu lida com um fator que normalmente, né? A maioria das pessoas lida com o fator humano, né? Tu lida com pessoas. Então, assim, tu não tem como controlar como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão o teu chefe, tu não tem como controlar. E aí, quando a pessoa é muito rígida, assim, e ela se sente com a situação descontrolada, acaba que ela sente essa ansiedade, assim, de, tipo, eu vou ter que resolver problema, eu vou ter que lidar com pessoas, eu vou ter que, né, vão surgir situações, e eu já sei que eu vou ter que falar, eu vou ter que resolver isso e a pessoa vai reagir de tal forma. Então, eu acho que também ser muito rígido é um problema. Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio nisso, né? Não muito também sem, né, um horário, sem rumo, mas também ter esse controle, essa coisa do controle, da rigidez, da rotina, tem que ser assim, porque aí a gente lida com gente, né, gente, e daí as pessoas elas só fazem o que elas querem, cada um é uma loucura diferente, não sei vocês, assim, de casa, né, mas a gente lida com pessoas aqui, cada um palpita uma loucura para um lado. E com previsibilidades, né, às vezes você tá super organizado, alguém fica doente, e aí pronto, tem que daí a pessoa... tudo. Minha vida é lidar com o imprevisível, assim, né? Não sei vocês, gerenciando crises. Todo dia eu falo, meu trabalho, gente, não é gestor de pessoas, é gerenciamento de crises. Não, é todo dia problema novo. Ou é crise de pessoas, é crise que o prazo não deu, ou é crise que o Lipão tá surtando, que o negócio não deu, que daí eu vou ver. Aí era outra que brigaram, que daí não conseguiram se comunicar. É isso crise. O tempo todo. E se tu é uma pessoa muito rígida, tu não consegue lidar com isso, aí tu quer que todo mundo funcione de um jeito, e aí não funciona. Então, eu acho que encontrar esse equilíbrio é saudável, entre ter uma rotina, mas também não ser muito rígido, porque a gente não vai conseguir meter todo mundo no padrão que a gente quer, né? Eu trabalhei um tempo, 2 anos, numa imobiliária aqui em Joinville, né? E a minha rotina era fazer a mesma coisa o dia inteiro. 8 horas de trabalho por dia, fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Eu não podia viver isso nenhum dia na minha vida, eu acho. Eu era caixa. Então, só que é caixa de pagamento de loteamento. Então, o que acontece? Eles vêm, dão o dinheiro, que é o mesmo valor, inclusive, para basicamente todo mundo. Tipo, tinha 3 pacotes, tipo, 3 valores da parcela. 190 e poucos, 240 e tanto, 350. Então, ou era um desses 3 valores. Então, a pessoa vinha, dava o dinheiro. Não tinha nenhuma novidade ali pra nada. calcular o bom, troco. eu conhecia as pessoas todas, porque era todo mês eu via elas, né? Oi, fulano, oi. 348, troco. Tirava, entregava, tchau. Oi, coisa. Eu já sabia os nomes dos lotes deles. Sim. Então, o que acontece? O que eu fiz, né? Eu comecei eu nunca me esqueci, gente, eu parecia uma infantil. Mas eu comecei a tentar bater meus próprios recordes. Porque era tão chato fazer aquilo. Tipo, em quanto tempo tu fazia? Era. Daí eu, tipo assim... Só pra dar uma emoção. Daí comecei, tipo assim, 40 segundos, consegui atender uma pessoa, depois, sabe? Gente, assim, eu fui... que louca. Olha, queria botar uma emoção no teu Claro, eu queria fazer chato. alguma coisa diferente. Pra tu ver como assim, isso sempre... Eu tinha, na época, 17, 18. Porque eu comecei a trabalhar com 16, fui pra lá, 18, já era de maior. Porque o 1 antes não era muito registrado, assim. Então, assim... Eu sempre metida, tipo, em fazer alguma coisa nova, assim. Aí uma vez eu fui chamada pela minha chefe e ela falou assim... Ela me chamou na sala dela. Você queria... Eu vejo as câmeras, às vezes. Eu queria
como que você atende tão rápido, né? E eu com vergonha de dizer que era só um game, assim, era só um jogo comigo mesmo. Gente, É que eu quero mostrar É que eficiência. agora- Não, e aí ela falou assim, não, porque assim, época de pagamento, gente, é uma loucura, tá? Época de... Bom, depois eu conto nos bastidores a loucura. Porque é muito dinheiro, né? sim. Então, assim, a época de pagamento, ela falou assim, não, porque assim, ó, do período tal, todas as pessoas que a gente teve aqui trabalhando nessa função, a fila era grande. Então, as pessoas vinham já esperando uma fila. Mas você não deixa fazer fila, tipo, ficava 3, 4, 2, 3, 3, Meu amigo, 4. que E eu, engraçado, isso é muito ah, engraçado. mas eu acho que era, né, muita habilidade, assim. Eu pensando, gente, que vergonha. ela soubesse o Tem alguém cronômetro. olhando. E eu, 3 segundos. Daí eu marcava, 3 segundos. 29. Aí o outro quer conversar. Tá, daí zerava. Eu ficava fazendo- Porque era uma forma que eu conseguia de... Porque assim, eu Sim. tinha que trabalhar, aquilo era o meu sustento, então eu tinha que dar alguma coisa. Mas isso é uma Gente, estratégia boa até pra quem tem isso, né? A gente pensando assim, alguém que tem essa ansiedade de estar infeliz no trabalho, ele buscar uma forma, né, de fazer isso diferente, sei lá. Tá, mas deixa eu fazer alguma- sair totalmente do assunto aqui. O Pod Nosso, ele é sempre a mesma... Vocês que são desse perfil, ele é sempre a mesma coisa. Toda semana Não. a gente... Não, é bem o diferente. tema já É. resolve pra vocês mudar? É, sim, porque uns tu ri, outros tu chora, outros Não, tu... é outra coisa, não tem Não. nada a ver. Ah, vai saber, né? Não, isso... Ela tá tão fora da realidade do que a Ela gente nem vive lembra o que ela faz aqui no que ela, Pod Nosso. que ela tá, sei lá. Não, sacou? é porque é uma coisa meio que pra gente já virou uma coisa, né? Não tem mais novidade. Não, mas aí que tá. Eu, assim, não é que eu não possa fazer coisas, eu faço todo dia. Por exemplo, eu tenho horário pra cozinhar, não é isso. Tá. Não é fazer coisas. Eu preciso ter um ambiente de criar, entendeu? Por exemplo, assim, eu faço toda semana a mesma coisa. Se for alguém olhar de fora, vai achar que é chato. Mas daí eu invento 800 coisas naquela mesma coisa que eu faço. Então, sempre tem uma emoção. Vou escrever diferente, vou pegar outra coisa. Agora eu descobri um jeito de fazer isso. Então, assim, eu vou também inventando coisas pra... Não é Entendi. sempre a mesma coisa, entende? Não é uma Entendi. coisa... É sempre a mesma É, coisa, que, mas por exemplo, nunca é a gente igual. tá aqui, mas a gente tá É como conversando um cuidar assunto de um diferente. bebê. Eu lembro que a Annalisa era bem pequenininha e eu sempre falava isso pela casa com ela no colo. É sempre a mesma coisa, mas nunca é igual. É sempre trocar a fralda, fazer dormir, dar mamar, mas nunca é igual, né? Nunca é igual. Não, nunca é. E quando é, a gente para de fazer. Aquela que faz brincadeira, gente. É, daí muda também as demandas. Enfim, tá. Ok. É, mas eu acho que é um bom mecanismo a pessoa buscar fazer isso de outra forma, né? Pensar por que tá gerando essa ansiedade e buscar formas de resolver, né? É isso. Gente, é isso. É isso que eu tinha pra falar. É isso. Encare a vida, né? Cadê minha câmera? Encare a tua vida, tá? Sabe aquela psicóloga? É, Ela vai trabalhar, tá? Que a vida não é só ficar dormindo, já viu? já. Eu acho ela demais. Eu acho, assim, péssimo, bem preocupante, mas acho engraçado. A Márcia Sensitiva? Não, mas eu acho que não é de verdade. Ah, eu adoro a Márcia Não Sensitiva. Eu adoro, tem ela gente- apresenta vários momentos. Ela fazia um quadro numa rádio, não era? Acho que era. Ela Acho tá que é. sempre- Ah, eu acho Ela que foi no pod ela... delas esses tempos. Ai, que massa. Eu Vamos acho trazer que... ela. Ah, sim, Meu, ela. gente, eu e ela, eu adoro A ela. gente já tem a Letícia. Cauane! Me Ela te comparou com a representa. Márcia Sensitiva! Ô, tu falou que ela te representa. Em vários momentos, que é a vontade que a gente tem de dizer aquilo. Você não tem vontade de Sim. dizer isso às vezes? Às vezes a gente mas, ó, fala. tem uma outra que eu gosto, a doutora Rosângela. Não conheço. Oi, Gratilovers, tudo? Gente, vocês não... Ela é maravilhosa. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu quero falar rapidinho, que eu tô triste com isso. Eu fui pra Cruz Alta. Cruz Alta é minha cidade, gente, noroeste do Rio Grande do Sul, bem poucos habitantes. Mora meu pai, minha mãe e minha família, E tá? acabou os habitantes. E acabou. Não, tem também meus primos. Não, mas é uma cidade pequena, não tem nada pra fazer lá. A gente foi pra lá nas férias, né? E não tinha nada pra fazer. Ok, vi a família, aquela coisa toda. E choveu todos os dias, então não dava nem pra dar uma volta, assim, na cidade e tal. E aí, gente, na sexta-feira, eu descobri que na quinta-feira à noite teve um grande evento na cidade. Ai, que era stand-up com a doutora doutora... É Rosana ou Rosângela? Rosângela, acho que é. Rosângela, eu acho. É, oi, tudo, né? Oi, Tudo bem, Gratilovers, isso. tudo. Gente, teve stand-up dela na minha cidade. E Mentira. detalhe, aqui em Joinville eu nunca posso fazer algo à noite. Por quê? Trabalho. Segundo, não tenho onde deixar a Annalise. Lá eu tinha a minha família pra ficar com a Tu Annalise, poderia a ter minha mãe. ido no stand-up da Nossa! doutora Rosângela. Cara, sério, eu fiquei muito triste, sério. Eu tô muito triste até agora, sabe? Eu tô ainda Terrível, triste. é uma coisa Gente, terrível. vocês seguem ela?
É muito Ela é muito engraçada. Você sabe que eu mando quase todos os vídeos pra minha psicóloga, né? Sério? Pra Thelma. Mando quase todos. Olha que legal dela. Meu Deus do céu, queria falar essas coisas. Nossa, eu adoro ela. Acho que Ela é ela muito fala que boa. ninguém, né, tem coragem, mas todo mundo quer. Ela é muito Eu acho, boa. é isso que eu penso da Mari Sensitiva. As coisas que eu Sim. tenho vontade de E, dizer. daí, mas- quando, e quando ela fala que não vai dizer o nome, que ela é ética. Claro. Aham. Aí ela vai, não posso dizer o nome, né? Porque Mas uma a coisa muito Silvia... ética. Mas assim, Cíntia, eu falei pra Cíntia, olha, não pode. Ela é gaúcha, tu já percebeu? Eu não Sim, sei sotaque dela, sim, por isso já que ela tava lá em Cruzal. Muito bom. Ele, né? É um homem, é um Ele. personagem, né? É. Muito bom. As coisas Ai, que a amei. gente indica, Mari Sensitiva. Gente, Começamos indicação bem. da semana, mais sensitiva da doutora Não, hoje Rosane. Ela é Gente, vegana, Você né? sabe que o Geis tem esse pé atrás do que a gente faz aqui, né? Que ele não assiste, como a gente já falou aqui. Dele, o que vocês falaram lá hoje e tal? Daí hoje tava almoçando e mandei um trechinho do vídeo que o Gu mandou no nosso grupo. Não sei se vocês vão lembrar. Mas tem um trechinho que a gente cantou uma música. Qual que era a música? Meu, nem sei. Ah, isso faz 15 anos? Cedo Cal- ou saiu tarde a hoje. gente vai Vai se se encontrar. E daí eu botei assim, eu fiquei ouvindo e o Geise... Nossa, que conteúdo! Muito a gente falou sobre edificante. malhação, a gente falou sobre a mulher da porteira. Mas é que Tem um contexto. Daí agora o Geis me deixou aqui, ele falou, Deus te use lá. Tipo assim, edifica as mulheres, fala alguma coisa de conteúdo. é por isso que a gente tem uma gama imensa de fãs. Mas diz pra ele que é por isso que as coisas que ele faz não tem esse sucesso. Claro, todo. porque aqui tem de tudo. É. Tem riso, tem choro, tem edificação, tem contribuição, tem de tudo, Aham. né? Então tá. Então tá, Então né? tá, tudo. né? Grat Né, lovers. Neto querido? É isso, Brasil. Vou dispensar vocês pra vocês fazerem algo útil agora, É nesse verdade, vai momento. lá, gente, vamos lavar uma louça. Nós temos que chamar elas, os nossos podletes. Ah, sim, vai rolar uma seletiva. O que ela tá falando? Vai rolar uma Vai rolar seletiva Tipo eu aqui, ó. pro nosso programa especial com plateia. Gente, vamos parar de prometer isso, que já faz 3 meses que a gente tá prometendo. Não, vai E ter, não vai ter. desenrola. E vai ter sorteio vai de brindes. E vai É ter. porque não era chegada a hora. Ah, É, Tempo pra quem tudo. aqui quer participar. participar Galera, de não, plateia? silêncio, um de cada vez. Todo mundo gritando aqui, tá uma loucura. Que Aí tem que fazer um vídeo. Aquelas que... Tem que enviar um vídeo igual pro BBB, dizendo por que você... Ah, sim. Tipo, vamos estaria- encerrar. Acho que deu agora. Acho que agora eu tô ficando com vergonha. Não, a gente vai fazer mesmo. Aí bota os comentários se vocês têm vontade de assistir aqui em plateia. São bem Presencial pouquinhas com vagas. comidinhas. A gente tá pensando em fazer bem pouquinhas. É tipo, 10, porque é o que 10 cabe aqui. pessoas. Não, é grande aqui. Não, é porque eu queria também botar aqui perto. As Não, pessoas Larissa. Mas a gente vai aparecerem. ver. Não, seria legal, não? Depende de quem. Né? Vai ter Mas vai ter uma seletiva. É, vai ter uma seletiva. Foco na seletiva. Tá bom, gente. Não Deus esquece abençoe. de curtir esse vídeo, né? Curta o Compartilhar. vídeo, compartilhe. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e abençoa alguém. Manda pra alguém, né, esse link. Alguém se que tá você... sofrendo de ansiedade. Isso, é isso. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.